Olá pessoal, aqui é o professor Pablo Sampaio. Nesta aula eu vou falar sobre funções, que são procedimentos. Em linguagem de programação em geral, a gente chama de procedimento, ou rotina, ou subprograma, uma sequência de instruções geralmente identificada por um nome, e que você pode disparar essa sequência, disparar a execução dela, como parte de um programa maior. O procedimento pode ser parte de uma biblioteca e você só dispara a execução dele, ou você pode também escrever o seu código subdividindo ele em procedimentos. Em C, o procedimento é chamado de função, é a nomenclatura específica na linguagem C. Deixa eu fazer ainda uma comparação com a linguagem Scratch. Scratch tem procedimentos na forma do recurso criar um bloco. Você pode definir uma sequência de instruções, que é como está mostrado aqui nesse exemplo. Foi um exemplo que eu fiz durante um encontro síncrono da gente. Então você define aqui um bloco. O bloco é esse que aparece aqui um pouquinho mais escuro. E depois você pode usar esse bloco, que eu mostrei na prática lá. A gente usando esse bloco aqui, passando diferentes valores também. Então, isso é um exemplo de procedimento. Aqui a gente define o procedimento, em Scratch é bloco, o nome, depois você usa ele. Bem, na linguagem C, a gente define procedimento, que na linguagem C tem o nome de função, dessa forma aqui. Se o procedimento for do tipo mais simples possível na linguagem C, você começa com esse termo void, quer dizer que ele não retorna valor. A gente vai ver numa segunda aula funções que retornam valor. Então você coloca void se ele não retorna valor. Coloca o nome do procedimento, você pode escolher o nome e segue aquela mesma regra de nomes das variáveis. Abre e fecha parêntese, nesse caso sem nada dentro, ou com o nome void dentro para dizer que ele não recebe parâmetro. E aqui abre e fecha chaves. Aqui no meio você pode definir comandos específicos desse procedimento, dessa função. Você pode colocar também argumentos entre parênteses. Aí você está definindo uma função que recebe parâmetros. Parâmetros ou argumentos são sinônimos nesse contexto aqui. Então, o formato é parecido, só que entre os parênteses você coloca uma lista de argumentos, que é bem parecido com declaração de variáveis, só que são variáveis declaradas uma a uma, separadas por vírgula. Então, depois de definida a função, você pode chamar a função. Ou seja, você vai disparar a execução do código que você colocar aqui no meio, possivelmente passando parâmetros, se aquela função receber parâmetros. E é assim que você chama uma função. Se tiver uma função com o nome função1, não é bem função, né? Porque não permite cedilha e a contínuo, mas eu vou chamar assim. Se o nome dela for função1 e ela não receber parâmetro, então você, no seu código, pode colocar esse comando aqui. Função1, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Se ela receber parâmetro, eu fiz um outro exemplo aqui com o nome função2, e você coloca entre os parênteses, você coloca a lista de parâmetros separadas, a lista separada por vírgula. Você pode passar valores de diferentes maneiras. Você pode passar valores como expressões quaisquer. Pode ser um valor literal, como esse primeiro parâmetro aqui da função 2. Posso passar também o valor de uma variável. Aqui seria uma variável chamada valor. Então posso passar uma variável. E posso passar uma expressão qualquer. Por exemplo, 3 vezes o valor de uma variável num. Esse valor é calculado e é enviado, digamos assim, na hora da execução daquela função. Certo? Chamada de função não é novidade para a gente, porque a gente já tem usado ao longo das outras aulas aí. A gente já usa a função printf, scanf, a função string copy, string cat, que é de concatenação. Todas essas são funções. Só que a gente usava pronta, a gente não precisou definir. Nós simplesmente importamos bibliotecas
que definem essas funções e usamos. Nós só fizemos as chamadas dessas funções, né? A novidade agora é que eu quero que vocês aprendam a definir funções. E eu vou ver isso com vocês na prática lá no Replit. Vamos lá. Vou fazer com vocês a definição de uma função, certo? Mas eu vou aqui imaginar uma necessidade para ela na seguinte situação. Vamos supor que eu queira desenhar aí, entre aspas, usando texto, retângulos. Eu quero desenhar aqui nessa área de texto retângulos formados por algum símbolo, por esse símbolo aqui, por exemplo. Eu posso fazer uma linha desse símbolo com esse código aqui. Com esse código, eu faço a variável coluna variar de 0 até 19, ou seja, enquanto ela for menor que 20, né? Ela vai sendo incrementada, então vai só de 0 até 19. Então vão ser 20 execuções desse printf aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai exibir 20 vezes esse caractere. E aqui coloquei uma quebra de linha no final para ficar melhor a exibição. Mas vamos supor que eu queira desenhar um retângulo na tela que tenha sim, 20 colunas de caracteres, mas tenha também 5 linhas. Eu posso fazer isso criando um outro for que vai variar. Vou ter que criar a variável linha, que vai ser o meu contador das linhas. Então esse for vai variar linha de 0, enquanto ele for menor que 5, eu quero 5 linhas. E aqui eu incremento a variável. Isso faz a variável aumentar de 1. Vocês devem ter lido no material sobre isso. Então pronto, criei esse for. Para cada linha, eu vou imprimir 20 vezes, do jeito que eu fazia antes. Então eu coloco esse for aqui dentro. Mas depois de imprimir cada linhazinha dessa, né, com 20 repetições, eu vou fazer uma quebra de linha. Então eu vou precisar colocar um printf aqui com quebra de linha no final. Então ele vai fazer 5 repetições da impressão dessa linha aqui com a quebra de linha. Vou fazer 5 repetições disso. E aí eu vou ter um retângulo 5 por 20 aqui com esse caractere. E tá aí. Ok, vamos supor que eu queira imprimir várias vezes retângulos assim. Só que eu quero com diferentes tamanhos, diferentes dimensões. Com mais linhas ou menos linhas, com mais colunas ou menos colunas. Então vou querer imprimir um com 20 colunas, outro com 40. Então eu posso colocar repetições disso aqui, desse for inteiro, aqui embaixo. E aí eu vario. Agora eu quero imprimir não 5 linhas, mas 7. Colunas não 20, mas 30. Pronto, agora sim. Bem, o código vai ficando muito longo, certo? E repetitivo. Esse código que se repete, que eu quero executar de maneira igual ou muito parecida várias vezes, é um bom candidato para virar um procedimento. Esse código e esse são quase a mesma coisa. Então eu posso criar um procedimento assim. Vou criar um procedimento imprime retângulo e colocar esse código aqui dentro. As variáveis também são necessárias lá, na verdade. Então eu passei todas para lá. Dentro de uma função da linguagem C, que é o procedimento, é o termo usado para o procedimento na linguagem C, você pode colocar tudo aquilo que a gente colocava no main. Main, na verdade, é uma função também, só que é a função principal e ela retorna um valor inteiro. Eu estou, por enquanto, fazendo funções que retornam nada, void. Então, você pode colocar declarações, comandos for, if, else, etc. Então, pronto, criei essa função imprime retângulo. E agora eu posso chamá-la aqui, simplesmente colocando o nome dela, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Se eu executar, eu imprimo um retângulo. Se eu chamar 2 vezes, vou ter a impressão de 2 retângulos. Se eu chamar 3 vezes, 3 retângulos, fica bem simples assim, eu variar a quantidade de retângulos. O código principal fica bem mais enxuto, certo? Bem mais fácil de entender também, imprime retângulo. Ah, tá bom, então aqui vai imprimir um retângulo.
O código que faz isso, eu não preciso nem ver se eu souber o que essa função faz. Mas se eu quiser ver e entender, aí eu entro na função. Essa função só faz imprimir retângulo mesmo. Então eu vou, de maneira bem focada, analisar só ela. Então isso ajuda a subdividir o código, certo? Em partes que fazem operações, funções bem distintas. Mas uma desvantagem do código do jeito que está aqui é que todos os retângulos estão com as mesmas dimensões, 7 linhas e 30 colunas. Eu posso melhorar esse código colocando parâmetros aqui. Eu posso colocar parâmetros escrevendo quase igual a uma declaração de variável. Isso aqui quer dizer que é um parâmetro, é um valor que vai ser recebido nessa função e automaticamente é guardado nessas variáveis. Ele funciona como uma variável para todos os efeitos. Então vou chamar esse primeiro parâmetro de num colunas, que é ou melhor, total colunas. E outro também é inteiro. Aí eu separo por vírgula, isso é diferente das declarações que a gente fazia antes, que a gente faz sem ser de parâmetros. É que você separa por vírgula e cada variável você tem que informar o tipo novamente, mesmo que seja o mesmo tipo. Então vou colocar o total de colunas e o total de linhas. Para ficar mais curto, eu vou chamar de largura e altura mesmo. Então tá aqui, eu recebo esses parâmetros largura e altura. E eu vou usá-los aqui. A altura é o número de linhas que eu vou imprimir. E a largura é para controlar o número de colunas que cada linha tem. Uma coluna é um caractere assim, adicionado para a direita, sem quebra de linha. Pronto, agora o que eu posso alterar, que eu preciso alterar nessas chamadas, é que eu vou passar dois valores. Vou passar largura e altura. Então vamos dizer, largura 5 é o número de colunas de caracteres aqui, e altura 5, só para ver. Não é muito proporcional não, certo? A largura é mais estreitinha assim do que a altura do caractere. Então, geralmente eu vou querer uma largura bem maior do que a altura, 20 por 5, por exemplo. Até 40 por 5 eu acho que cabe aí. 40 por 10, por exemplo, acho que vai caber aqui no texto. Vamos executar. Está aqui um retângulo 5 por 5, um retângulo 20 por 5 linhas e um retângulo 40 colunas por 10 linhas. Acho que isso explica bem o papel das funções e como definir, como chamar. Mais uma coisa que eu quero destacar aqui é que os valores que você passa aqui, eles vão ser atribuídos a essas variáveis aqui. O parâmetro para todos os efeitos é uma variável, como outra qualquer. Então o que você passa aqui pode ser qualquer expressão e ele vai calcular, por exemplo, 5 vezes 10. Então ele vai calcular a expressão para depois atribuir o valor. Pode ser dado também por uma variável, digamos. Posso querer uma altura padrão. A altura padrão vai ser 7. Posso passar uma variável, posso passar uma expressão, um valor literal, certo? De maneira geral, é uma expressão. Uma variável sozinha é uma expressão, só faz ler o valor da variável. Um literal sozinho também é uma expressão e quando você faz operações também é uma expressão. Então vamos executar só para ver que funciona. Funciona, só que ficou com colunas demais aqui. Vou mudar para 4 vezes 10. Pronto, tá aí. Só essa explicação a mais.